Vamos entrar aqui numa informação que a Folha de São Paulo levantou aqui, que está na capa do jornal deles, e a gente vai abordar aqui com mais profundidade. O Brasil tem um novo projeto de lei antitrans por dia e efeito Nicolas Ferreira preocupa, que é uma das coisas que eu puxei para o tema dessa live, gente. A gente vai falar um pouquinho do medo de prisão do Bolsonaro e do Trump, e a gente tem como nova liderança de extrema-direita, infelizmente, o Nicolas Ferreira, mas aqui a gente vai abordar de uma maneira crítica e mostrando o real perigo que esse pivete irresponsável e maníaco que resolve atacar mulheres e minorias e pessoas em situação fragilizada faz com o discurso dele, que é criminoso, na Câmara dos Deputados. Ao menos 69 iniciativas contra pessoas trans foram apresentadas em 2023. Parlamentares negam a transfobia. Reportagem aqui da Dani Avelar. Vamos acompanhar aqui. Uma ofensiva legislativa contra pessoas trans está em alta no Brasil, segundo o levantamento da Folha de São Paulo. Ao menos 69 projetos de leis antitrans foram apresentados nas esferas federal, estadual e municipal no início deste ano. A maior parte foi proposta após a retomada das atividades na maioria das casas legislativas do país, em fevereiro. Desde então, mais de um novo PL, projeto de lei antitrans, é apresentado a cada dia. O número pode crescer nas próximas semanas, inflamado pelo discurso transfóbico de Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, no plenário da Câmara dos Deputados no último dia 8. A maior parte desses projetos é apresentada por parlamentares do PL, legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro e de Nicolas Ferreira. No dia 10, o presidente da sigla, Valdemar da Costa Neto, saiu em defesa do deputado mineiro, mas há também iniciativas propostas por legisladores de partidos como União Brasil, que tem ministério no governo Lula, Republicanos, Democracia Cristã e MDB. Grande parte dos projetos busca proibir a chamada linguagem neutra em escolas e na administração pública. Os legisladores alegam que os neologismos como todes e pronomes neutros como elu, delu ferem a gramática portuguesa e, portanto, devem ser vetados. Adeptos da linguagem neutra acreditam que o seu banimento pode levar à estigmatização de pessoas não binárias. Parte foi apresentada depois que o STF, Supremo Tribunal Federal, declarara a inconstitucionalidade de uma lei do tipo no estado de Rondônia no dia 6 de fevereiro. A tramitação desses projetos deve testar a disposição de cortes inferiores de seguir o entendimento do Supremo. Outras PLs buscam impedir o acesso de crianças e adolescentes trans a procedimentos médicos, como o uso de bloqueadores de puberdade e hormônios. Os parlamentares defendem que menores de idade não têm maturidade para tomar decisões que afetam a sua saúde. Por outro lado, especialistas afirmam que esses procedimentos podem ajudar a evitar transtornos mentais, ao aliviar a disforia de gênero, como é conhecido o desconforto agudo que algumas pessoas trans sentem em relação ao seu próprio corpo. O CFM, o Conselho Federal de Medicina, em resolução de 2019, autoriza o bloqueio puberal a partir dos primeiros sinais de puberdade, desde que feito com instituições credenciadas com protocolo de pesquisa. O tratamento é considerado seguro e reversível e é também prescrito para pacientes diagnosticados com puberdade precoce. Já a hormonização é permitida somente a partir dos 16 anos, sendo exigida a autorização dos pais, enquanto cirurgias de modificação corporal são vedadas a menores de 18 anos. Acho que está corretíssimo essas questões médicas. Há também projetos de lei que buscam proibir a chamada ideologia de gênero ou implementar o programa Escola Sem Partido em instituições de ensino. Assim, tentam impedir professores de abordar temáticas relacionadas à diversidade de gênero em sala de aula, ou seja, é a ideologia de extrema-direita que a gente vê muito bem. Outra parte das PLs busca impedir pessoas trans de participar de competições esportivas sob a justificativa de que mulheres trans e travestis teriam vantagens indevidas sobre mulheres cis por terem nascido em um corpo que produz testosterona. Críticos da proibição afirmam que vetos esportivos contribuem para a exclusão de pessoas trans. Existem ainda projetos de lei que buscam proibir a instalação de banheiros unissex em estabelecimentos públicos e privados. Os proponentes dessas medidas veem risco de homens acessem esses espaços para abusar sexualmente das mulheres. Banheiros unissex são vistos por algumas pessoas trans, particularmente aquelas em início de transição e as não binárias, como espaços mais seguros do que os banheiros com marcação convencional de gênero. São frequentemente relatos de mulheres trans ou travestis agredidas ou expulsas de banheiros femininos, por exemplo. A ofensiva legislativa mira não só as pessoas trans, mas também grupos aliados. A PL
192 de 2023, apresentado pelo deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil, propõe alterar o Estatuto da Criança e Adolescente para criminalizar condutas de pessoas que instigam, incentivam, influenciam ou permitem criança e adolescente a fazer transição de gênero. Se for aprovada, essa medida poderá levar à prisão pais, professores, profissionais de saúde que acolherem crianças trans. São baixas as chances de muitos desses projetos se tornarem lei, mesmo que iniciativas antitrans sejam aprovadas no Congresso, é provável que sejam vetadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou que sejam consideradas inconstitucionais pelo STF, segundo analistas. Por outro lado, existe o risco real de que parte desses projetos avancem em alguns estados e municípios, já tem leis antitrans em vigor, que foram aprovadas nos últimos anos. Isso pode contribuir para um ambiente social ainda mais violento para as pessoas trans, diz Bruna Benevides, secretária de articulação da política da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Esses projetos de lei buscam exterminar a transgeneralidade ao negar o nosso acesso à saúde, à educação e até mesmo banheiros, querem obrigar as pessoas trans a assumir uma identidade cisgênera, diz ela. Simi Lahati, secretária nacional de promoção de defesa dos direitos de pessoas LGBTQIAP+, do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania, defende que o Legislativo aprove leis para proteger a população trans. A conivência com o discurso de ódio pelas mídias sociais e pela sociedade promove o terror contra as pessoas trans. Por vezes, chega ao assassinato brutal. Esse movimento tem ajudado a eleger promotores do ódio e das fake news, como é o caso de Nicolas Ferreira, afirma Lahá, por meio da assessoria de imprensa da pasta. Procurado, o deputado mineiro afirmou que não houve crime de transfobia ou discurso de ódio em seu pronunciamento no Dia Internacional da Mulher e que estava apenas exercendo o direito constitucional de expressar a sua opinião. O deputado informa que proferiu o discurso tão somente com o intuito de alertar sobre a perda de espaço das mulheres nos esportes para as pessoas trans. Homens e mulheres não são biologicamente diferentes e possuem corpos diferentes. Negar isso, portanto, é adotar um tipo de negacionismo sem precedentes, diz a assessoria de Nicolas Ferreira em nota. O deputado Kim Kataguiri e o PL foram procurados por e-mail, mas não responderam até a publicação desse texto.